confinamento. Ela teve proveito no confinamento. Ele também ficou trancado. E ele aprendeu e ele se transformou, ele se reinventou. De quem que eu tô falando? Querem ouvir essas histórias? Então se preparem, porque hoje eu vou contar para vocês uma história conhecida, mas com um ensino de Deus para vocês. Vou apresentar para vocês o José. José era um homem simples, era um rapaz que tinha mais irmãos. Ele era de uma família que tinha mais 11 irmãos. Eu vou apresentá-los para vocês. Aqui estão todos os irmãos de José. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui está. José era o 12º filho. Ele era de uma família então que tinha mais 11 irmãos. Muito bem, crianças, mas a família de José não vivia em perfeita harmonia. O problema, crianças, era o seguinte: José tinha uma certa preferência. O papai dele preferia ele em várias situações porque ele era o filho que o pai dele tinha tido já na velhice. Mas acontece que José, ele muitas vezes tinha sonhos, alguns sonhos que mostravam que os irmãos dele iriam servi-lo. Uma vez, José sonhou que ele estava com um feixe de trigo na mão. E os irmãos dele também estavam com feixes de trigo na mão. Só que acontece que os feixes de trigo dos irmãos de José se curvavam diante dele. E o de José ficava em pé. E ele disse, e ele contava esse sonho. E os irmãos falaram: o quê? Nós vamos servir a você? Nós vamos nos curvar diante de você? Você é o mais novo, um dos mais novos. Como pode pensar isso? Eles não gostavam dos sonhos de José. E sabem, crianças, muitas vezes eles até tramavam para fazer coisas ruins com José. Um dia, enquanto todos os seus irmãos estavam lá apacentando as ovelhas do seu pai, a Bíblia nos conta que o pai de José, Jacó, pediu para que ele levasse, fosse até os irmãos e pegasse notícias dos irmãos para ver como que estavam os irmãos. E José foi. Ao longe, quando os irmãos de José viram José, os irmãos de José logo pensaram: ah, é agora a nossa vingança. Nós vamos pegar José e nós vamos matar José. Assim ele para de ter esses sonhos malucos que ele tem. Mas um dos irmãos falou: não vamos fazer isso com ele não. Ele é sangue do nosso sangue. Não vamos fazer isso. Quando José foi se aproximando, eles então pegaram José. E a Bíblia nos conta, crianças, que eles jogaram José no poço. E ao invés deles matarem José, por ali estavam passando os mercadores. Eram pessoas que compravam tudo, ou quase tudo. E eles compraram José. Esses mercadores levaram José, então, para o Egito. Crianças, José foi para o Egito. E lá no Egito, ele foi servir, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E aqui está Potifar. Ele foi comprado por Potifar. E lá na sua casa tinha a sua esposa. E ele foi comprado e ele servia Potifar e a sua família. A Bíblia nos conta que José, ele servia com tanto capricho,
Ele fazia as coisas tão bem feitas que o Potifar, ele se enriqueceu ainda mais com a presença de José em sua casa. Ele estava satisfeito com José. Sabem, crianças, mas aconteceu um problema. Aconteceu que a esposa de Potifar, ela queria namorar com José. E José não aceitava isso, afinal de contas, ela era esposa do seu patrão. E ele relutou, crianças, ele não cedeu. Sabe o que aconteceu? Ele fugiu dessa mulher. Só que acontece que antes dele fugir, ela então pegou uma roupa dele. Pegou a roupa dele. E aí ela falou para o seu marido, e José fugiu. E ela falou para o seu marido, olha só, sabe esse homem que você colocou na nossa casa? Ele tentou me agarrar. A prova disso é a roupa que ele deixou aqui, a roupa que envolvia ele. Ele deixou aqui comigo. Eu consegui pegar. Ela mentiu. Ela trocou as coisas de lugar. Ela inverteu a situação. Ela quem havia agarrado José, mas ela falou que ela tinha sido agarrada. Por conta disso, crianças, nosso amigo José foi parar num confinamento. Mas não é num confinamento como a gente está em casa, não. Onde todo mundo se ama, onde tem o pai, tem a mãe. Nada disso, crianças. José foi para um confinamento, uma prisão. Uma prisão. Lá, o chefe dos prisioneiros não deixou barato, não. E ele, olha... ele batia em José, ele maltratava José. Afinal de contas, José havia sido pego, né? Teoricamente, né? Injustamente, acusado por ter assediado a mulher do seu patrão. Os dias se passaram, crianças. E José, lá naquele confinamento, ele podia estar com muita raiva e ele podia deixar aquela raiva aumentar em seu coração. Aliás, afinal de contas, ele tinha sido preso injustamente. Mas a Bíblia nos conta que não foi nada disso. José se reinventou. Lá dentro da prisão, José, ele mudou a sua cabeça. Ele amadureceu e ele mudou a sua cabeça. Sim, ele não era mais aquele menino redondinho, não. Ele agora era um homem e que aproveitava as situações da vida para se transformar. José entendeu que ele não deveria agir conforme as circunstâncias vinham para ele. Ele tinha que transformar, ser bom, ajudar as pessoas. Lá no confinamento, José ajudava as pessoas, José auxiliava o chefe da prisão, de tal forma que o chefe da prisão não era mais seu inimigo. Agora ele era seu amigo e colocou José como líder da prisão. Vocês acreditam nisso? E tudo isso, crianças, fez com que José, muito mais do que mudasse a sua cabeça, José, ele teve a oportunidade de lá na prisão abrir os seus olhos. Crianças, José agora enxergava as coisas de outra forma. José enxergava as coisas de outra forma. Ele não era mais aquele menino. Ele percebeu que as circunstâncias, que as coisas ruins da vida podiam sim ser transformadas, podiam sim. E ele abriu seus olhos. Cada vez que as coisas aconteciam, José aproveitava aquilo para se transformar. Sabem, crianças, José passou muito tempo mesmo naquele confinamento. E José aprendeu várias coisas. Ele aprendeu a ajudar, ele aprendeu a compartilhar, né, as experiências dele. Ele aprendeu a ser bom.
né? Ajudar as pessoas. E cada vez que ele aprendia, ele se transformava. Sabe, criança, você pode aprender nesse momento aí na sua casa. Você pode aprender, você pode ajudar. Olha lá, o José até caiu. Vamos lá pregar novamente. Você pode aprender aí na sua casa, ajudando, né? Ajudando a sua mãe. Você pode auxiliar o seu irmão, a sua irmã nas tarefas da escola, né? Quando a escola manda tarefa via computador ou manda recado, não sei como que está acontecendo aí na sua casa, mas você pode auxiliar, transformar aquilo que você acha que não vale para nada, aquilo que você acha que não é proveitoso, você pode transformar em proveito para a sua vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso, criança, que eu quero que você entenda que todas as situações ruins, elas podem ser proveitosas para você crescer e amadurecer. Cada tempo que José aprendia e ficava lá naquela prisão, ele ia se transformando, ficando um homem forte, ficando um homem convicto. Ele não queria agora, ele não tinha vontade nenhuma de se vingar de ninguém. Ele queria fazer o bem. E isso, crianças, fez com que ele tivesse oportunidades para ajudar outras pessoas. Isso, o tempo que ele ficou lá na prisão, deu a José a possibilidade de mudar o rumo da história dele e da história da família dele. Olha lá, José, todas as situações mudaram os passos de José, transformaram José, fizeram com que José fosse um novo um homem completo, um homem que tinha rumo, um homem que sabia das suas convicções. E sabem, crianças, por causa disso, porque José foi transformado, ele pôde ajudar outras pessoas, ele pôde ser útil para o reino, útil para a sua família, útil para a história. Ele aproveitou a situação e transformou. Ele se reinventou. Um homem completo, um homem com rumo, porque ele aproveitou as situações difíceis para se transformar. E o que eu quero dizer para você, criança, é que você aproveite essa situação, aproveite que você está dentro de casa, se reinvente, veja o que você pode fazer de melhor para você, para os seus amigos, para a sua mãe, para a sua família. E Deus vai te usar. Que esse momento que a gente está aí, quietinho, dentro de casa, Deus possa trabalhar no nosso coração, no seu coração, no meu coração, no coração de cada pessoa, para que a gente entenda que o nosso Deus é poderoso o suficiente para abençoar e transformar as situações em bênção para a nossa vida. Um grande beijo no seu coração, com muita saudade de ver você no semear. Um beijo, criança.